Boa noite, igreja. Eu queria que vocês, por favor, baixassem suas cabeças. Nós vamos agradecer a Deus. Mas antes de baixar, só olha um pouquinho para mim. Quem aqui veio com um propósito, talvez, de ouvir alguma coisa diferente? Fala assim, eu vim. Ou eu falo assim, eu não vim, eu vim porque fui convidado. Cada um veio de um jeito. Mas eu vou profetizar para a sua vida hoje. Deus vai falar no teu coração no nome de Jesus. Amém, queridos? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então levanta suas mãos. Senhor Deus, eu quero que o Senhor venha, Pai, falar conosco nesta noite de uma forma sobrenatural. Que nós não sejamos as mesmas pessoas ao sairmos, Pai, mas que Teu Espírito faça algo tremendo, faça algo extraordinário em cada coração, Pai, dizendo a nós o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir, no nome de Jesus. Amém. Bom, então só agradecendo a Deus a princípio, eu queria assim dizer que, complementando o que a Claudinéia falou a respeito da sala de oração, Deus está fazendo algo tremendo. Muitas pessoas estão se convertendo na sala, muitos milagres acontecendo, e ainda muito mais milagres vai acontecer. Quem crê nisso? Então, se você quiser participar da sala de oração, tem até, olha ele ali, eu te esqueci, olha só, glória a Deus pela tua vida. E eu sei que Deus tem muito mais, sabe por quê? Porque está expandindo de uma forma sobrenatural. Pessoas que estão sendo convidadas a receber bênção. E dessas pessoas que estão convidando outras para receber bênção. Então, se você ainda não participa dessa sala de oração, é muito simples. Basta você dar o seu número de celular, que nós passamos o link 40 minutos antes de começar, aí você pode participar normalmente. Amém? Abra sua Bíblia, quem tiver, ou mesmo o seu celular, em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Quem quiser acompanhar, é a mesma versão, às vezes são versões diferentes, mas diz o mesmo. Esse livro de Jonas é um livro que as crianças aprendem nas escolas, pelo menos na escola, na igreja, mas é algo que vem já sabe, todas as crianças, todos nós sabemos dessa história de Jonas, mas eu não quero falar da história de Jonas, eu quero falar do que eu ouvi durante essa semana, o que Deus falou no meu coração, e eu quero transmitir isso para a sua vida. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, fala assim, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Só até aqui por enquanto. Hoje eu quero falar a respeito de algo que nós temos e a gente alimenta. É algo que você tem que entender. Muitas pessoas não conseguem fazer isso sair do seu coração. Jonas, como fala a Bíblia, o próprio Deus o chamou para ir para uma cidade chamada Nínive. Mas só que interessante disso tudo é que Deus chamou, mas sabe quando às vezes Deus fala com você, mas você não ouve, ou mesmo você ouve, mas fala assim, não é Deus.
Quando muitas vezes você está, você quer ouvir algo de Deus, mas quando Deus fala, bom, não é bem assim. Quando Deus fala, começa a falar, não é bem do jeito que eu queria ouvir. Porque às vezes nós achamos e nós entendemos que o que nós queremos ouvir é diferente do que Deus tem para falar. E aqui Jonas, ele ouviu do próprio Senhor falando assim: vai para a cidade de Nínive. Ele fala ainda assim, ó, levanta-te, vai à grande cidade. Levanta de onde você está e vai à grande cidade. Nínive era uma cidade maldosa naquela época, aproximadamente 120 mil habitantes naquela época, e os ninivitas eram muito maldosos, eles sacrificavam, eles faziam muitas coisas ruins naquela ocasião. E ele falou assim, ó, mas desce lá e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus ia destruir aquela cidade. Deus falou para Jonas, você vai lá e clama e fala para ela que eu vou destruí-las. Porque a malícia do coração delas, a malícia de tudo que elas têm feito, eu vou destruir. E olha que interessante, Jonas ouviu isso. Só que logo em seguida ele falou assim, ele se levantou para fugir da face do Senhor. É aquilo que eu falo, é referente às coisas que nós queremos ouvir ou às coisas que nós precisamos ouvir. Muitas vezes o que nós queremos ouvir não é o que Deus quer nos falar. Aliás, é sempre o que nós queremos ouvir, sempre o que nós queremos fazer, não é o que Deus quer que nós façamos. Porque o que Ele quer de nós é algo diferente. O que Ele quer de nós é que nós façamos algo totalmente diferente daquilo que nós queremos ouvir ou queremos fazer. Um exemplo aqui é o Jonas. Ele chegou e falou assim, não, eu vou sair para outro lugar. E o interessante é que muitas vezes a gente paga para isso. Muitas vezes a gente paga para fazer coisa errada. Quem é que já pagou para fazer coisa errada? Eu sei que muita gente não vai levantar a mão, mas eu já fiz. Muitas vezes eu já paguei para fazer coisa errada. Não estou falando coisa errada de roubo ou de outras coisas. Eu estou falando coisa errada de ouvir algo de Deus, mas não ouvir Deus. E fazer coisa errada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro que eu fiz recentemente. Um cara de 62 anos caindo na conversinha. Eu estava para comprar uma máquina de lavar, porque a minha tinha queimado, né? Aí eu tinha dinheiro para comprar à vista naquela ocasião. Mas sabe aquele negócio de você procurar na internet? Né? Aí você vai procurando, fala assim, tudo que eu procuro, eu acho. Aí fui procurando. Aí fui na Casa Bahia, eu e a Claudiné, nessa época. Aí a moça lá tinha visto lá, não, você vai então, beleza. Não, mas eu achei mais barato. Uma questão de acho que uns R$300 a menos, mais ou menos. Bom, enfim, o que eu fiz? Eu fui lá no site, cheguei e paguei. A máquina chegou? Estou esperando até hoje. 1 ano e meio. Eu vou reclamar para quem? Não tem para quem reclamar. E o interessante é que eu ouvi Deus falar naquela ocasião. Por quê? Porque a primeira vez não deu certo. Olha só como Deus fala com a gente. Quando você faz uma coisa e não dá certo, é porque Deus está tentando falar com você, amém? E se você não ouve, aí você faz, aí você se estrela. Quem já aconteceu isso? Quantas vezes Deus já falou, mas você não ouviu? E no final você se dá mal. Quantos de nós estamos dispostos a ouvir Deus? E levando a vida de Jonas, quando a gente começa a olhar Jonas, a gente percebe que ele não estava interessado em ouvir aquilo que Deus queria, e ele estava interessado sim em fazer aquilo que ele queria.
Mas o interessante, sabe o que é mais ainda? É que Deus escolhe os improváveis para fazer a obra dele. E hoje Deus pode estar escolhendo você para fazer a obra que Ele quer na sua vida e na vida de muitos que vocês estão próximos. Quem sabia disso? Às vezes você, tímido, às vezes você, que nem a Claudinha falou que tem muita gente tímida aqui, né? Eu vejo alguns aqui que é meio tímido, mas não é muito tímido não, né? Parece tímido, mas não é. Na época era o Denorex, né? Parece, mas não é. Não é da sua época, né? É da minha época, do Daniel. Só que Deus, Ele tem uma grande obra para realizar sobre as nossas vidas, através das nossas vidas. Queridos, quando nós não fazemos aquilo que Deus quer, quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós fazemos coisas erradas. Sabe por quê? Porque nós somos aptos, nós somos fortes em achar que nós somos os maiores, em achar que nós somos os bambambãs. Eu não vou falar dos meus filhos não, mas tem alguns filhos meus aí, tem 3 filhos, que às vezes eu falo alguma coisa, aí alguma coisa assim, não, você não vai fazer isso. Eu falo assim, pai, mas eu já fiz já e nunca aconteceu nada. Quem já fez isso daí? Já falou isso daí? Eu já fiz, mas nunca aconteceu nada comigo. Nunca aconteceu nada comigo. Mas um dia pode acontecer. E aqui, a grande realidade é quando Jonas, ele estava disposto a não ouvir Deus, ele também se dispôs a fazer algo que não deveria fazer. E se você ler o livro todo de Jonas, você vai perceber que ele tomou a iniciativa de sair da presença de Deus, e ele foi no navio, pagou a passagem do navio para um outro lugar completamente diferente, para fazer aquilo que ele queria fazer. Não era Deus que queria, mas era ele. Não era Deus que tinha reservado algo para a vida dele, mas era ele que tinha determinado fazer aquilo que ele queria. Deus tinha um propósito para a vida dele, mas ele não queria ouvir. E o tema da palavra hoje é: arranque o que te impede de crescer. Eu queria que você fizesse assim, um ato simbólico. Fala assim, pega do seu coração assim, como se você estivesse arrancando alguma coisa. Fala assim, arranca. Arranque aquilo que está impedindo você de crescer, de fazer. Sabe, você que é profissional de alguma área, seja qual ela for, você que trabalha numa empresa, você que tem a sua família, tem seus pais, seus irmãos, filhos. Muitas vezes você diz que quer fazer alguma coisa e não consegue fazer, mas não é porque você não pode fazer, é porque você pode fazer, mas não quer fazer. Isso nada mais é que o seu próprio coração está tão determinado a fazer algo que Deus não quer, e que você quer, e acaba virando uma confusão para você mesmo. É algo que você está tentando fazer frequentemente. Quando você, por exemplo, é profissional. Tem aqui vários profissionais aqui que trabalham com cabelo, corte de cabelo. Outros que trabalham com bolo, outros que trabalham, enfim, com várias coisas. Professor, isso, aquilo, outro. Se você não se aperfeiçoar naquilo que você faz, você vai ficando para trás. Se você não se aperfeiçoa na sua profissão, cada vez mais você fica para trás. Quem trabalha aqui, existe hoje arquivista? Hoje a profissão arquivista? Na minha época, arquivista era o cara que ganhava muito. Existe hoje digitador? Datilógrafo? Existe datilógrafo hoje? Não existe. Técnico de TV existe? Existe. Mas que tipo de TV é hoje? Aquela TV que parece uma pena. Se o cara não está habituado a mexer com esse tipo de situação, ele morre de fome.
Se você não se aperfeiçoa naquilo que você faz, você vai ficando para trás. Quem é cabeleireiro, quem é barbeiro, a cada dia vão surgindo cortes diferentes. Esse corte, por exemplo, que existe hoje, que é um negócio de disfarçado disso, daquilo outro, isso daí é de lá de 1950, filho. Não é novo não. Mas é que vai aperfeiçoando. Antigamente era corte reco. Hoje como é que é o nome? Escondido, como é que é? Degradê. Muda. Mas é tudo igual. Não mudou nada. Mas só que aquele tipo de corte que tinha antes, que você fazia aquele negócio lá, já não existe mais. Se você está naquela era, esquece. Se você não se aperfeiçoa, você se dá mal. E sabe, queridos, quando você coloca algo no seu coração, e você não consegue entender que é Deus te alimentando e dando a você possibilidade de você crescer, mas você, se não quiser ouvir, certamente você vai se dar mal. Jonas, ele não só não queria ouvir, mas ele pagou para não ouvir. E o interessante é que muitas vezes, você com as suas atitudes erradas, você não leva só você para o buraco, leva outras pessoas para o buraco. Quem é casado, homem, por exemplo, que tem as suas responsabilidades, se dá uma erradinha nas partes das finanças, você não vai sozinho para o buraco, você leva toda a sua família. Se você é filho, e você dá uma erradinha em alguma trajetória sua, você não leva só você, mas você leva toda a sua família também, porque aí vai pai se envolver, mãe se envolver, irmão se envolver, e você pensa que você, sabe, pensa que você é o bambambam, que não vai acontecer nada. E a grande realidade não é que não vai acontecer nada, as coisas vão acontecer, e coisas muito erradas no seu ponto de vista. Aquilo que você está esperando que aconteça, não acontece, porque você vai se frustrar. Jonas, quando estava lá no barco, naquele navio, uma tempestade, e aquela tempestade veio tão forte, que aqueles homens daquele barco começaram a entender que existia alguma coisa errada, por causa de um homem, por causa do comportamento de um homem. E não foi Deus que mandou, foi ele que quis. Não foi Deus que mandou ele fazer, mas foi ele próprio que tomou a iniciativa. E olha só que interessante, na Bíblia a gente vê alguns homens fazendo coisas também que Deus não pediu para fazer. Na Bíblia a gente consegue entender e ver alguns homens que conseguem fazer algo que, sabe, você olhando assim fala assim, puxa, mas por quê? Um exemplo, por exemplo, em Números no capítulo 20, fala, do versículo 11, fala sobre Moisés. Do capítulo 20, do versículo 2 ao 12, eu não vou ler aqui, mas depois você procura na sua casa, fala que o povo, aquele povo que Moisés tinha tirado do Egito, estava murmurando e reclamando e queria matar Moisés, porque eles estavam lá no deserto e não tinha água, nem para ele nem para os seus animais. E eles fizeram lá como é que é? Se juntaram e falaram assim, escuta, mas vocês vão trazer a gente aqui para quê? Para morrer? Agora imagine só a situação de Moisés. Olha só que situação tremenda de Moisés. Moisés nasceu de uma hebreia, ele era hebreu. Chegando no certo ponto da vida dele, ele foi criado dentro do palácio no Egito. Ele foi criado lá por uma egípcia, foi amamentado pela mãe hebreia, viveu como príncipe, e chegou num determinado momento, o que ele fez? Ele chegou e matou um egípcio. Ele sabia que ele era hebreu, e aí ele matou o egípcio. Ele teve que fugir, foi lá para os midianitas,
E às vezes, queridos, nós ficamos procurando lugares para que a gente possa ir. Às vezes nós ficamos procurando os lugares, onde é que eu vou? Quando eu não me dou bem aqui, eu vou para outro lugar. Sabe aquele negócio? Eu não me dou bem aqui, eu vou para outro. Eu não me dou bem lá, eu vou para outro. Mas nenhum lugar que você vai, você se dá bem. Nenhum lugar que você se determina aí, se dá bem. Moisés saiu do Egito porque matou um egípcio. Quando ele foi falar lá com os hebreus falaram assim, você não matou o egípcio? Por que você quer agora ficar com a gente? Aí ele fugiu para os midianitas. Chegando lá nos midianitas, ficou lá anos e anos e voltou para resgatar os hebreus do Egito. Mas é um cara que ninguém gostava dele. Ninguém gostava de Moisés. Os egípcios não gostavam dele, os hebreus não gostavam deles, os midianitas não gostavam deles. Ninguém gostava dele. E ele estava à frente, naquela situação, com aquele povo todo murmurando, reclamando que não tinha água. Aí no versículo 11 ele fala assim, ele fala aqui no versículo 9 e 10, fala que ele chegou diante de Deus, ele e o irmão dele, Arão, e falou: Senhor, o que eu faço? O Senhor falou assim: vai lá, fala com a rocha, porque dessa rocha vai sair água, e todo o povo vai beber, vai matar sua sede, inclusive os animais. Só que Moisés, o que ele faz? Ele vai e dá o que? No versículo, ele faz assim, no versículo 11. Então Moisés, Números 20, 11, diz assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação os seus animais. Mas antes disso ele chegou para os hebreus e falou assim para o povo de Israel, falou assim: ô seus rebeldes, vocês estão falando que Deus tirou vocês lá do Egito para vocês morrerem de fome? Deus não falou nada disso para eles. Deus não pediu para ele chamar o povo de rebelde, não pediu para bater na rocha. Deus falou assim: vai lá e fala com a rocha. Deus simplesmente falou para ele: vai lá e fala com a rocha, porque da rocha vai sair água. Mas quando nós tomamos decisões que nós mesmos achamos que são certas, a gente acaba sempre se estrepando. Moisés, olha só que interessante, quando Moisés falou isso, no versículo 12, o Senhor disse a Moisés e Arão, olha só o que falou, por conta de uma decisão errada de Moisés, ele falou assim para ele assim, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Sabe o que ele ganhou com isso, queridos? Ele não entrou na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida por conta de um ato que Deus não pediu para ele fazer. Deus pediu para ele fazer, para ele falar com a rocha, não pediu para ele bater na rocha. E às vezes a gente fala as coisas pensando que, sabe que nós somos os bambambãs, como eu já disse, mas não é essa a questão. A questão é como eu vou ouvir. Eu quero que você repita assim comigo, fala assim: eu quero ouvir somente Deus e fazer o que Deus quer que eu faça. É difícil, queridos? Amém? É difícil? É lógico que é. É difícil. É difícil quando você tem que tomar uma atitude. É difícil quando você tem que fazer algo que você não quer. É difícil você tomar certas decisões. Principalmente quando você tem uma responsabilidade. Mas muitas vezes, quando você não faz isso, significa que você está indo contra aquilo que Deus quer que você faça. Olha só o que aconteceu lá no capítulo 4 de Jonas, no versículo 6. Diz assim, e fez Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para
que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Olha só o que Deus fez. Depois que tudo aconteceu, por que Jonas fugiu para Tarsis? Porque ele sabia que Deus ia se arrepender de matar aquele povo. Ele sabia que para ele, o trabalho que ele estava fazendo era um trabalho inútil. Ele estava tentando falar para um povo que Deus iria acabar com eles, mas a grande realidade, Deus iria o quê? Abençoar aquele povo. E se você ler os 4 capítulos de Jonas, você vai ver que no capítulo 2, o rei de Nínive, o que ele fez? Ele simplesmente pediu para que todo o povo, inclusive os animais, fizessem um jejum por conta dos erros que eles haviam cometido. Aí Jonas ficou louco, falou assim: eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer isso. Eu sei que por mais ruim que esse povo seja, o Senhor vai liberar eles, o Senhor vai dar perdão para eles. Para que eu vou lá fazer isso? Então eu vou lá para Tarsis, porque eu sei que o Senhor vai mudar de ideia mesmo. Então fala assim, ó, o que eu penso, assim, o que eu penso não é o que Deus pensa. Sabe, aquilo que você está pensando em fazer, queridos, toma cuidado, porque talvez não seja o que Deus quer que você faça. Aquela atitude que você está querendo tomar, toma cuidado, que talvez não seja isso que Deus quer que você faça. Porque existe uma grande coisa, uma grande situação nisso tudo. Arrancar algo dentro de você que existe, que está te matando. E esse algo que está te matando está lá em Hebreus, eu não passei para eles, mas Hebreus capítulo 12, versículo 15. Se a Gabi aparecer aqui rapidinho, já vê. Capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, fala assim, raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Você sabe por que às vezes você não consegue? Você sabe por que às vezes você não consegue sair de onde você está, não consegue pensar no melhor, não consegue sair de uma situação? Porque dentro do seu coração existe uma raiz de amargura. Talvez, sabe, você esteja desiludido com as coisas, com a vida. Talvez você tinha uma expectativa de algo acontecer e não aconteceu. E isso está te machucando. Talvez alguém te feriu, ou sua esposa, seu marido, seus filhos, não sei, ou seu amigo. E isso está te ferindo, isso está te machucando, isso está doendo no seu coração. Talvez uma palavra de alguém que, sabe, te deixou muito descontente. Talvez a palavra de alguém que falou alguma coisa sem sentido, mas que te derrubou, que acabou com você. E a raiz da amargura, esse negócio vai crescendo dentro de você. Você não queria ouvir, mas você ouviu. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Um líder, uma pessoa que é líder, porque aqui existem muitos líderes, diga amém. Aqui existe muitos líderes, vou repetir, diga amém. Sabe o que é um líder, querido? É aquele que lidera uma situação, lidera uma equipe, lidera a sua própria vida. Um cara que tem determinação, um cara que tem garra. Uma pessoa que se determina a fazer alguma coisa e faz. Mas nem sempre o que você se determina a fazer, vai ser bom. Porque às vezes você tem que tomar algumas decisões que não são boas. E com isso as pessoas vão olhar para você de forma diferente. Por que pastor é tão mal visto? Ontem nós estamos num casamento, aí uma moça
no final do casamento, né? Nós fomos celebrar o casamento lá. Aí no final do casamento veio uma senhora e a filha dela falou assim pra gente assim: ah, vocês são pastores? Da onde? Perguntou, tal. Nossa, o que vocês fizeram? Como foi o casamento? A palavra e não sei o que lá, tal. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida, tal. Aí ela chegou e falou assim: olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando chamaram o pastor lá na frente, eu falei: ah, meu Deus do céu, lá vem coisa. Sabe, queridos, porque o pastor muitas vezes fala as coisas que tem que ser falada, que está na palavra, mas que muitas vezes as pessoas interpretam da forma que ela quer, porque a palavra diz uma coisa, mas ela interpreta da forma que ela quer. Assim como Moisés, Deus falou para ele assim, ó: não bata na rocha. Não é para bater na rocha, é para falar com a rocha. Assim como Jonas falou assim, ó: não, vai lá para Nínive, vai para outro lugar. Pedro, em Gálatas do capítulo 2, do versículo 11 ao 16, ele falava o seguinte: quando Pedro ele não se juntava com os gentios, houve uma briga entre ele e Paulo, porque ele não queria se juntar. E os gentios estavam sendo convertidos. Deus não pediu para ele não se alimentar com os gentios. Ele na cabeça, sabe aquele negócio do crente, que é aquele que é crente, né? Eu sou crente, eu não me misturo com, não me misturo com isso, com aquilo. Errado. Deus não pediu para você fazer certas coisas. Deus está pedindo para que você faça aquilo que Ele quer que você faça. Mas só que se você colocar isso no seu coração, se você ouvir uma palavra e essa palavra atingir diretamente o seu coração, e você achar que isso daí é direto para que você se desanime, para que você caia, queridos, você não vai para lugar nenhum. Talvez aqui muitas pessoas já em igreja, já foram para a igreja, já foram machucadas por uma palavra, e talvez não queira voltar mais, porque um dia foi machucado. Mas será que essa palavra não foi diretamente para que você crescesse? Você sabe por quê? Muitas vezes você não consegue algo. Você sabe por que muitas vezes algo não acontece na sua vida de mais extraordinário daquilo que você esperava? Porque ainda você não está preparado. Porque a raiz de amargura está crescendo no seu coração e você não consegue sair do lugar. Você sabe por que você não está muito mais adiante? Você sabe por que você não está mais fortalecido no seu trabalho, no seu ministério, na sua família? Porque ainda você não está preparado. Deus quer preparar você para algo maior. Deus está abrindo as portas dos céus para que você seja algo maior. Mas para isso Ele tem que ensinar você no nome de Jesus. Você sabe, queridos, às vezes nós estamos, como as pessoas falam, não, estou no deserto. Porque deserto é lugar de aprendizado. O deserto faz parte do crescimento. O deserto tem que ter para que você possa crescer. Quem é cabeleireiro, é boleiro, tem as suas profissões. Se você, por exemplo, você está fazendo que nem o Wesley e a namorada dele trabalham num lugar lá de rico, de gente rica, é isso? De gente... Como é que é o nome? Bistrô. Nem sei o que é isso, mas bistrô. Deve ser um negócio bem chique, né? Mas se você não fizer o negócio certinho, às vezes é um bolinho, às vezes é uma bolachinha, mas totalmente diferente. Se você não fizer diferente, você tem que saber, tem que ser diferente dos outros. Para ser um bistrô, não pode ser uma padaria, é isso? Tem que ser um bistrô.
Porque a padaria tenta fazer também o que um bistrô faz, mas não faz com tanta qualidade quanto um bistrô. Se você quer crescer, meu querido, você tem que entender que você tem que passar pelo base. E não adianta você querer chegar lá em cima se você não aprender. Deus quer que deixar você lá em cima, mas se você não aprender aqui embaixo, você não vai crescer. Se você não conseguir aprender, você não vai sair do lugar. Deus quer ensinar. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Fala assim: Deus quer fazer algo novo na minha vida, no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que nessa noite você possa entender isso, e que Deus possa reservar algo diferente para a tua vida, no nome de Jesus. Que você possa olhar na frente e fazer assim: eu sou diferente, porque eu aprendi. Porque o deserto não é para destruir, o deserto é para que você aprenda. O deserto não é para te derrubar, o deserto é para te fortalecer. Eu ouvi algo de Deus muito forte essa semana. Deus falou assim: ó, eu não te coloquei nessa igreja para que você fizesse dessa igreja, você aperfeiçoasse essa igreja. Eu te coloquei nessa igreja para que você seja aperfeiçoado. Deus não colocou lá onde você está para que você aperfeiçoe aquele lugar. Deus colocou você no lugar onde você está para que você seja aperfeiçoado. Quem pode dizer amém? É você que tem que ser aperfeiçoado. Você não está naquele lugar porque você quer. Você está naquele lugar porque Deus te colocou lá. E você vai ver lá na frente o que Deus vai fazer de extraordinário na sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque Ele tem muito mais. Ele está te preparando para o maior. Ele está te preparando para que você tenha coisas maiores. Ele está te preparando para que você consiga fazer coisas maiores. Mas para isso tem que acontecer algo no seu coração. Para isso você tem que fazer algo de extraordinário para você e não para Deus. Você tem que arrancar essa amargura que tem no seu coração. Se qualquer coisinha te derruba, você tem que tirar isso. Se qualquer coisa detona você, isso é raiz de amargura. E não tem como você fazer, não tem como você mudar. Sabe, tem que mudar aqui dentro, ó. Fala assim, ó, tem que mudar aqui, ó. Fala assim, tem que mudar aqui. Eu tenho que mudar. Não adianta você ficar culpando os outros. Não adianta você ficar olhando para o espaço, para o tempo e ver que os outros estão errados. Você tem que olhar para você. Ah, porque eu entrei no parafuso porque me falaram que era para fazer. Querido, ninguém fala para fazer nada. Quem faz sou eu. Ninguém pediu para eu comprar aquela máquina. Eu quis comprar. Isso só foi uma das coisas besteiras que eu fiz. Eu fiz várias. Eu tenho certeza que a maioria aqui fez alguma coisa também meia... Deus está tentando te aperfeiçoar. E lá no finalzinho de Jonas, olha só, Jonas, ele quando viu que realmente Deus ia fazer aquilo que ele havia prometido, ele ia mudar o conceito dele com relação àquele povo. Ele não ia matar aquele povo, ele simplesmente perdoou aquele povo. Quando chegou lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 9, o Jonas falou assim, ó: então disse Deus a Jonas, depois que aquela boboreira ele tinha colocado para que Jonas tivesse algo para se esconder do calor do sol, no dia seguinte Deus enviou um bicho para matar aquela árvore. Jonas ficou louco da vida. Jonas ficou mordido. Ele falou assim: poxa, como é que você mata assim um negócio desse?
Às vezes, queridos, tem algo em você, tem algo no seu coração que Deus está matando para que você não morra. Deus está te mostrando para que você não venha a padecer. Às vezes Deus está mostrando algo para que você esqueça, para que um dia você não venha, sabe, a ser detonado. E olha o que Deus falou para ele, falou assim, ó, disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades, no versículo 9, por causa da baboreira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Ele quis morrer, porque a baboreira tinha morrido. Ao Senhor disse assim no versículo 10: tivesse compaixão da baboreira, na qual não trabalhasse, nem a fizesse crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Sabe, queridos, às vezes você se compadece com uma coisinha tão simples, tão assim, que não tem sentido, mas esquece de coisas que são preciosas. Às vezes você fica chateado com algo que acontece na sua vida, e você esquece de algo precioso que Deus tem feito e ainda tem para fazer na sua vida. E essa raiz é uma raiz de amargura. Isso você precisa arrancar do seu coração. E hoje nós vamos fazer um ato profético com relação a isso. Hoje nós vamos fazer um ato profético com relação a essa raiz de amargura. Raiz de amargura não se arranca assim com a mão. Raiz de amargura não se arranca assim de uma forma, assim, pegar no coração e arrancar. Não é assim que faz. Você tem que ir trabalhando. Se alguém fez algum mal para você, começa a pensar de forma diferente. Começa a olhar para essa pessoa ou para essa situação de uma forma diferente. Não olhe para essa situação como se fosse algo derrotando a sua vida, mas olhe para essa situação como se fosse algo para fazer com que você seja e cresça. Porque Deus, olha só, Deus quer te levar para a terra prometida, mas Ele não pode levar você para a terra prometida enquanto você tiver esse problema com você. Resumindo, Deus não pode te dar nada mais do que você pode ter na sua imaginação, se você não resolver no seu coração. Deus não pode te dar nada maior para você cuidar. Quem tem problemas financeiros, por exemplo, Deus não pode, por exemplo, você ganha R$2.000, não consegue viver com R$2.000 e culpa o governo, culpa o mundo, porque você ganha só R$2.000 e você não consegue se manter com isso. Ah, se eu ganhasse R$10.000, não adianta você ganhar R$10.000, querido, porque se você ganhar 10 mil, você vai ser a mesma coisa. Sabe por quê? Porque não é você, é o seu coração que ainda está amarrado naquelas despesas, aqueles gastos exorbitantes que você tem. Sabe aquele negócio de ficar gastando à toa? Não adianta Deus, sabe, você tem um casamento e esse casamento está sendo destruído, não adianta você querer uma outra mulher ou um outro marido. O que tem que ser resolvido é no seu coração. É o seu coração. Deus quer dar algo maior para você. Deus quer fazer algo maior para você. E hoje eu quero fazer um algo profético. Esse algo profético é você arrancar isso do seu coração. Se você tem alguma coisa que ainda está te impedindo de crescer, eu quero fazer, eu quero falar, quero profetizar para a sua vida que hoje vai ser arrancado no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que hoje pode ser arrancado se você quiser, lógico. Não é que vai ser arrancado. Queridos, tinha um ditado, ou tem hoje, não sei, que diz o seguinte: quem vive de passado é museu. Quem já ouviu isso daí? Na minha época tinha muito isso, hoje eu não sei. Acabou. Se ontem você tinha tudo certinho e hoje está errado, não adianta você ficar no ontem. Não adianta pensar no ontem. Viva o agora. Começa a viver agora. Começa a mudar a tua vida.
Começa a mudar aquilo que você tem de sentido de vida, o que vai vir daqui para frente, não o que foi lá atrás. O que foi lá atrás não adianta mais, que não vai voltar. Aquilo que era, já era. Aquilo que aconteceu, já aconteceu. Você tem que começar a viver daqui para frente. Eu vou pedir que você se levante, por favor. Você sabe, a raiz de amargura não começa de agora. Não é agora que eu falei alguma coisa para você e você achou ruim de mim, não. A raiz da amargura vem de lá de trás. E às vezes, lá quando você era criança, quando você tinha 2, 4, 5 anos, começou a crescer algo diferenciado lá atrás. Algo que você sofreu e que você não soube e não conseguiu arrumar. Algo que começou lá embaixo, quando você era criança ainda, mas que você não conseguiu superar. E hoje está te afetando. Porque hoje, todas as vezes que você quer crescer, você lembra o que aconteceu. Toda vez que você quer mudar alguma coisa, você lembra daquilo que falaram para você. Todas as vezes que você está assim, tentando sair de uma situação difícil, você começa a olhar lá atrás e fala assim: poxa, aquele cara falou que eu era isso, que eu era aquilo. Quem aqui já foi chamado de burro? Você é um burro. Você é um inútil. É uma raiz de amargura que você precisa arrancar. Você nunca vai ser nada na sua vida. Quem já ouviu isso? Você vai casar, você vai ver o dia que você casar com a sua mulher, ela vai te bater. Você vai ver o dia que você casar com aquele cara, ele vai te matar. Alguém já ouviu isso? Isso daí fica impregnado no seu coração, isso vai crescendo, uma raiz de amargura muito grande que você não consegue esquecer. E todas as vezes que acontece algo de você conhecer alguém, de alguém estar se aproximando de você, não vai dar certo. Você começa a se eliminar. Você mesmo começa a falar: não vai dar certo. E hoje eu quero que no ato profético você arranque essa raiz de amargura. Sabe? Você vai fazer assim, ó. Você vai lá atrás. Lá quando você tinha... Fecha os seus olhos e começa a pensar assim, lá atrás. Lá quando você tinha lá 2, 3 anos lá, 4 anos, aquilo que te afetou tanto naquela época. Aquilo que te fez tão mal. Aquilo que naquele momento lá, pouco você. E hoje você não consegue esquecer. E eu quero que você comece a arrancar isso. Com seus olhos fechados mesmo, você já começa a arrancar isso de dentro de você. Como se você estivesse arrancando com as suas próprias mãos. Faça um movimento de arrancar assim do seu coração. Enfia a sua mão no coração e assim, arranca isso daí. Arranca assim. Eu não quero isso sobre a minha vida. Começa a descartar isso. Começa a tirar. Eu não quero viver mais assim. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais viver olhando para o passado. O passado não me domina mais. O passado não pode me dominar. Essa raiz de amargura tem que sair. Essa raiz de amargura tem que sair. Moisés estava quase chegando na terra prometida, mas porque ele ouviu Deus falar e ele fez o contrário de Deus, ele estava quase chegando na terra prometida. E você já está quase chegando na terra prometida. Você já está lá, próximo à terra prometida, e você não pode ficar para trás por causa de uma raiz de amargura. Arranca isso agora, queridos, de você, no nome de Jesus. Começa a arrancar essa raiz de uma forma sobrenatural. Começa a arrancar isso que te machuca.
E começa a falar: eu não vou mais pensar nisso, eu não vou mais alimentar essa raiz, eu não vou mais ficar desse jeito. Eu estou quase chegando lá, eu estou quase chegando na terra prometida, eu estou quase chegando na minha vitória. Eu não vou querer que isso aconteça, porque eu estou com uma raiz de amargura tão grande e está me impedindo de chegar à vitória. Começa a pensar, começa a te arrancar. Arranca isso daí, arranca mais, queridos, começa a arrancar. Faça um ato profético para você mesmo. Arranque! Arranque! Arranque essa raiz! Arranca da tua vida! Joga fora! Arranque isso que está te detonando! Arranque isso que está te acabando! Porque você precisa ser um vencedor. Porque você precisa ser uma pessoa que vá à frente. Deus está abrindo as portas dos céus para que você seja alguém. Deus está abrindo as portas do céu para que você seja alguma coisa sobrenatural de Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que arrancar isso que está te machucando, isso que está te corroendo. Profeticamente, vai arrancando isso daí. Vai arrancando, vai tirando. Vai tirando, porque talvez seja isso que está fazendo com que você seja, amargurado e triste. Talvez isso faça com que você fique chorando frequentemente. Talvez seja isso que faça com que você esteja todo dia se colocando abaixo e dizendo para você mesmo: eu não posso conseguir, eu não vou conseguir. Mas você vai dizer a partir de agora: eu vou conseguir. Fala isso com você mesmo: eu vou conseguir. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está planejando para a sua vida, começa a determinar isso para a sua vida. Começa a determinar e falar: eu vou conseguir. Começa a tirar. Começa a arrancar. Arranque aquilo que está te machucando tanto. O que é? É seu pai, sua mãe que um dia disse que você era um burro? Disse que você não ia dar para nada? É um chefe que um dia falou que você não prestava para trabalhar naquela empresa? É o seu marido que falou que você não presta para ser mulher? É sua esposa que falou que você não é homem? É o seu filho que falou que odeia você? É o seu pai que falou que nunca quis ter você como filho? Isso te machuca, isso te corrói, isso te destrói. Todas as vezes que você tenta fazer alguma coisa, isso vai te alimentando, esse alimento vai crescendo e você vai crescendo e você não consegue sair do lugar. Começa a falar com Deus, fala: Senhor, eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero mais ficar pensando nessas coisas, porque isso está me destruindo, isso está acabando comigo. Coloca a sua mão no coração, queridos. Coloca a sua mão no coração. Começa a dizer assim para você mesmo assim: eu não vou viver mais esse passado. Eu não vou viver mais essa amargura. Eu não vou viver mais essa tristeza. Eu vou arrancar isso de dentro de mim. Eu vou ser um homem diferente. Eu vou ser uma mulher diferente. Eu vou ouvir a Deus. Eu não vou fazer coisas que Deus não está me mandando. Eu vou fazer aquilo que Deus está me mandando. Eu não vou bater na rocha. Eu vou falar com a rocha. Eu vou falar com ela assim como Deus falou comigo. E hoje, queridos, seja liberto disso. Seja liberto agora no nome de Jesus. Começa a receber essa liberdade que você precisa para crescer. Começa a receber essa verdade, que é uma verdade para a tua vida.
Começa a falar com você mesmo: eu vou ser uma pessoa diferente hoje. E quando Deus me falar para ir para Nínive, eu vou para Nínive direto, eu não vou reclamar. E quando aquela árvore for acabada, morta, eu não vou reclamar, porque é Deus que está fazendo e Ele sabe de todas as coisas. Deus está te levando hoje para um novo patamar. Deus está te levando hoje para uma nova vida. Deus está te levando hoje para um novo sentido de vida. E você vai, sim, em nome de Jesus, saber disso. Então começa a declarar com você mesmo. Começa a declarar com você mesmo. Começa a falar para você mesmo: eu não vou mais viver do passado. Eu não vou viver do passado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é a oportunidade de você tomar um basta, de você dar um basta em tudo aquilo que até hoje perturbou você, em tudo aquilo que até hoje acabou com você. Senhor, eu quero que minha vida a partir de agora seja diferente. Eu quero que minha vida a partir de agora seja totalmente diferenciada. Para isso, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Vem me visitar. Para isso, Senhor, eu quero estar contigo. Se você nunca confessou isso, e se é isso que você quer fazer hoje, então confesse isso agora. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Quem nunca declarou isso e quer declarar hoje à noite, levanta a sua mão que nós vamos orar por você. Se você quer hoje declarar isso sobre a sua vida, então levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Tem mais alguém? Amém. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo Vou pedir que essas duas pessoas fiquem aqui na frente, fica aqui. Paulo, vem aqui também, por favor. Nós vamos orar por você. Eu quero viver algo novo. Em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, levanta a sua mão e vem aqui. É a sua oportunidade de crescimento, querido. É a sua oportunidade de crescer. Arranca essa amargura que está te abalando. Arranca essa amargura que está te destruindo. Arranca tudo isso que está acabando com você. Em nome de Jesus. Você consegue cantar mais alto? Pode vir aqui mais na frente. Pode vir, em nome de Jesus. Nada, Bruno. Vem aqui, Bruno. No nome de Jesus. Algo tem que acontecer na minha vida. Algo tem que acontecer na minha vida. No nome de Jesus. Eu quero arrancar definitivamente. Feche os seus olhos, vocês que levantaram suas mãos. Eu quero orar por vocês, Senhor Deus. Venha, Pai, escrever o nome dessas pessoas no livro da vida, para que elas possam, Pai, em nome de Jesus, receber o Senhor em seus corações, para que elas possam ter uma vida nova, algo novo, para que elas possam viver algo novo, e que toda essa raiz, todas essas coisas ruins, coisas que fizeram com que eles esquecessem de viver, que seja agora, no nome de Jesus, derrubado da vida deles, e que o Senhor possa realizar uma grande obra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou terminar, mas nós vamos terminar. Vocês continuem com seus olhos fechados, continue adorando ao Senhor. Assim que a música terminar, essa música, eu pedi que a Gabi coloque do início. Aí nós vamos terminar em definitivo. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que nós possamos ser pessoas diferentes.
Que nós possamos sim, Pai, receber algo novo nessa noite. Que nós possamos ser incendiados. Que essa raiz de amargura seja destruída de uma forma sobrenatural. Leve-nos, Pai, para as nossas casas, coberto com teu sangue. Que nenhum mal aconteça a cada um de nós. Que nós sejamos totalmente revestidos pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Continue aí, queridos, no nome de Jesus.